Eu recebi um desafio e foi para fazer uma cena. E consigo ou consigo, sabes que isso nem é tema. Bora fazer essa cena, eu vou chamar os melhores. Não venhas com cenas, estou a ver cenas de valor. Cenas de valor. Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de Cenas de Valor. Bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada. Bom, eu vou começar isto por apresentar alguém que tenho uma grande consideração, admiração e respeito. Tenho comigo hoje aqui como convidado de honra o Fernando Andrade. Vocês já vão saber quem é o Fernando Andrade, tudo a seu tempo. Mas há uma coisa que eu queria deixar aqui bem esclarecido, é que o Fernando está aqui hoje porque tem muitas coisas de valor. Uma das coisas que eu considero que o Fernando tem de muito valor é a sua inteligência, a sua humildade e saber usá-la. E, portanto, obrigado por teres aceitado o convite. É uma honra ter-te aqui e vou dar aqui um mote que é: quem é o Fernando Andrade? Ok. Antes de mais quero-te agradecer a ti, porque fui acompanhando a primeira temporada toda e acho que consegui ver todos os episódios e fiquei um bocadinho feio. Eu nunca tinha visto um podcast, nunca tinha ouvido um podcast, até tu lançares o teu. E fiquei muito feliz do convite e eu é que tenho que agradecer por estar aqui, porque para mim também és uma pessoa muito importante, como tu sabes, e pronto, vamos falando ao longo do tempo, senão vou já fugir à pergunta que me fizeste. Não, mas pôr isto assim de uma forma muito simples. Uma coisa, nós estivemos a almoçar agora, não é? Sim, estivemos a almoçar. Comemos um peixinho, com pouco sal. Hoje deixaste de ser vegan só por esta razão. Só por esta razão. Mas é importante que as pessoas, e eu também, conheçam o Fernando Andrade da seguinte forma: tu foste fruto do amor. Ok. E, portanto, nasceste e o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O Fernando Andrade nasceu numa família com mais 2 irmãos, sou o mais velho. Tive a sorte, eu digo sorte porque acho que a minha educação foi diferente dos meus irmãos. Eu fui educado pelos meus avós e fez toda a diferença para mim. Eu hoje em dia reconheço isso. Se calhar um bocadinho mais antiquado, mas também faz com que se calhar seja a pessoa que sou hoje e que estou aqui à tua frente e que tu foste conhecendo. O Fernando lutou sempre pelos seus objetivos. Quando metia alguma coisa na cabeça não parava enquanto essa coisa não acontecia, ou tentava que isso fosse acontecendo. Mas nasceste, foste para a escola? Como é que foi? Pronto, fui para a escola, como qualquer pessoa da minha idade. Brigavas com os teus irmãos, não? Havia uma diferença muito grande para o meu irmão do meio. Ele tem 7 anos de diferença, é mais novo 7 anos, e a minha irmã tem 14 anos. O da minha irmã já foi um bocadinho o paizinho, não é? Mas davas-lhe os açoites, não? Ao meu irmão? Sim, Dava? sim. Boa. E ele tentava. Mas não. Nessa altura já fazias judo? Já fazia, quando o meu irmão nasceu, já fazia judo. Ah, já? Já fazia judo quando o meu irmão nasceu. Bom, já vamos lá a essa parte. Ok. Então vá, entraste na escola, começaste na primária. Depois fizeste o teu percurso. Segui por aí fora. Vai, continua. Até à faculdade. Sim. E na faculdade fizeste o quê? Na faculdade tirei Educação Física e Desporto. Quer dizer, Educação Física. Sou dos PEPs, sou variante de Educação Física. Depois é que fiz o mestrado e tirei a parte do desporto. Mas acabei o curso. Assim que acaba a licenciatura, tenho um convite para ir para a Polónia, para trabalhar. Fiquei todo empolgado, mas o valor que eu ia ganhar na Polónia era inferior àquilo que eu já ganhava cá. Então eu disse logo imediatamente que não. Eu tinha a ideia, espetacular, vou viajar ali à volta naqueles países. Claro. Mas o valor era inferior, quer dizer, vou estar a trocar uma coisa. Então logo imediatamente a seguir surge uma proposta, um segundo a seguir, para ir para Timor-Leste. E estive lá quase 2 anos em Timor-Leste. Queres falar um bocadinho sobre essa experiência? Foi uma experiência fantástica em termos de conhecimento pessoal.
fui viver sozinho, não é? Sozinho não, vivia com mais 5 pessoas, 3 raparigas e mais 2 rapazes, éramos 6 na mesma casa, mas a minha casa, e comentamos muitas vezes isso, era como se fosse o meu quarto, ou seja, o quarto era a casa. Depois havia as partes comuns, mas pronto, vivíamos sozinhos, apesar de estarmos todos juntos e apoiávamos quando era necessário. Tinhas mais ou menos que idade? Tinha 23 quando fui. Foi quando acabei a licenciatura. Voltei com quase a fazer 25. Entretanto, a experiência lá é muito diferente de tudo aquilo que nós imaginamos, não é? Uma pessoa quando está a tirar o curso, a dar as aulas no pavilhão ou no exterior, e ali muda tudo, não é? O que é que mais te chocou? Ou foi impactante para ti? A primeira viagem do aeroporto para casa, quando tens 4 faixas de rodagem em vez de 6 e vês motas a encaixarem-se por tudo que é sítio e estás no carro e vês assim a moto a passar ao teu lado, quase a roçar-se no carro. Acho que é o primeiro impacto, aquele que fica. Mas depois aprendi a viver lá, aprendi a estar lá. Fez sentido naquela altura. Tinha ido, se voltasse atrás naquele momento, e outra vez, mas quando voltei disse que tinha passado o tempo. Foi naquela fase, não fazia mais sentido ir. E depois o que me fez vir embora, eu tive sempre a oportunidade de renovar no fim do contrato. E o que me fez vir embora foi a falta que me faziam as pessoas que eu tinha cá. Não falo de família, não estou a falar da minha família, estou a falar mesmo dos meus amigos e do judo. Foi o que me fez mais falta lá. Foi não treinar, porque eu treinava desde sempre e todos os dias. Tu começaste, pronto, tu és mestre de judo e portanto, mas tu começaste a fazer judo com que idade? Eu comecei no primeiro ciclo, andava no segundo ou no terceiro ano, tinha 7, 8 anos. 7, 8 anos, por aí. Uau. Pronto, comecei a fazer judo por uma questão engraçada. Uma rapariga da minha turma, uma amiga, fazia judo e eu gozava com ela, tipo, judo, E ela, o judo não é nada disso. E eu... Então o que é o judo? Ela, anda comigo e vais ver. Pronto, claro. Eu estou lá até hoje e ela entretanto já seguiu a vida dela, já saiu. Boa. E eu acabei por ficar. Foi assim que eu fui parar ao judo. Pronto, depois lembro-me de estar a assistir ao treino, não é? E o meu treinador de hoje em dia, um dos meus melhores amigos, que é o Augusto, disse, anda a experimentar. E eu lá saí da escadinha, fui... Pronto, e depois... O que é que mais te apaixonou nesta jornada do judo? Que eu sei que tu tens um amor incondicional pela modalidade e que tens um papel muito ativo na educação das crianças e dos jovens através desta modalidade do judo. Mas eu gostava que partilhasses comigo o que é que para ti, como atleta e como praticante, desde criança, quais foram as maiores aprendizagens que retiraste do judo? Porque às vezes as pessoas associam as artes marciais e hoje em dia com o contexto digital que nós temos, não é? Portanto, ou seja, as pessoas veem as artes, ainda associam muitas artes marciais à violência, mas eu também fiz judo e sei que é um bocadinho diferente disso, está recheado de valores. E o que é que tu me poderias partilhar sobre aquilo que tu entendes que é que o judo te acrescenta de valor, não é? Ou te acrescentou ao longo da vida de valor? Eu vou falar do agora primeiro, depois vou voltar atrás e vais perceber porquê. Eu tenho uma escola de judo e lido com muitos pais e os pais que chegam hoje em dia e aquela questão que acho que vai ser eterna a questão, qual é a diferença entre o judo e o karaté, não é? Eu prefiro não falar de diferenças, até porque eu quero é que as crianças pratiquem desporto. Acho que todas as crianças deviam praticar desporto, independente de se judo, karaté, jiu-jitsu, taekwondo, o que for. Acho que qualquer arte marcial faz bem ao desenvolvimento das crianças, tanto físico como psicológico. Mas o que eu digo aos pais é que a sorte que poderão ter, seja na modalidade que for, é apanhar uma pessoa que seja boa naquilo que faz e que seja, além de boa naquilo que faz, que seja um bom formador. Ou seja,
agora volto atrás, que é, eu acho que o que me cativou no judo, não só a modalidade, na altura era muito lúdico, não é? Muito em termos de brincadeiras, de jogos, foi a pessoa que estava à frente do clube. Porque crias uma Estás empatia. ao mestre, não é? Ao mestre, é ao assim mestre. o nome. Sim, é o mestre. Eu hoje em dia não me custa dizer mestre, mas temos uma relação. Sim, eu e o meu mestre temos uma relação tão próxima que eu já não o trato por mestre há muito tempo, e não é por falta de respeito, nem nada disso. Mas acho que a empatia que tu crias com a pessoa, acho que é fundamental. Seja no que for, até mesmo na área do fitness e tudo mais. E os valores que tu podes tirar do judo, e eu costumo dizer também isto aos pais, hoje já falo um bocadinho, lá está, falo um bocadinho como professor, a minha experiência de 30 e alguns anos de judo faz com que haja aqui, pronto, uma visão, se calhar não é diferente, mas consigo estar de cima a ver aquele Fernando que fazia judo há muitos anos atrás. E o que eu costumo dizer aos pais é que os miúdos que entram, que são muito extrovertidos, acabam por nivelar um bocadinho e ficam ali no meio termo. E aqueles miúdos que são muito introvertidos acabam por explodir um bocadinho e acabam por nivelar-se ao nível dos outros. Então eu posso definir isso como equilíbrio. Exatamente, era a palavra que eu ia usar a seguir. Mas ainda bem que consegui transmitir isso. Existe um equilíbrio enorme no judo, estamos a falar do judo especificamente. E depois, não só isso, eu no meu clube, na minha forma de ver, tem que haver um respeito enorme, ou seja, eles têm que respeitar. Há uma coisa que tu disseste uma vez que eu, lá está, levo comigo, que é, tens 2 ouvidos e uma boca, então ouve mais e fala menos. Pronto, quando nós estamos a explicar alguma coisa, quando estamos a ensinar alguma coisa, eles têm que ouvir mais do que estarem a falar naquele momento. Pronto, isto também tem a ver muito com o respeito. Nós temos que incutir o respeito à turma, aos alunos, para eles perceberem que há momentos para tudo. Há momentos para brincar, há momentos para fazer as técnicas conforme nós estamos a ensinar, há momentos para falar, pronto, e todos eles têm que perceber isso. E pronto, o judo tem um código moral, tem uma série de valores que supostamente são transmitidos, mas é aquilo que eu te digo, depende muito da pessoa que está à frente. O que tu me estás a querer dizer é que se o treinador, é assim o nome que dá, sim, não é? O professor, o mestre, o treinador, se tiver, lá está, formação técnica, e também tem que ter bastante ecologia para poder perceber que tem um papel importante no desenvolvimento daquela criança ou daquele jovem e o impacto que isso vai ter na sua própria construção da sua personalidade. Porque aquilo que isto é como em todas as áreas, há os profissionais mais ecológicos e outros menos ecológicos, mas a arte marcial é uma arma Sim. que pode ser usada, se disser alguma coisa errada. Não, estás a ir bem. Tu é que és um mestre de judo. A minha passagem de judo foi muito interessante, porque aprendi rapidamente a cair e cair bem, de forma a levantar-me. E portanto o judo ensinou-me isso, que é todas as vezes que vais ao chão, tenta cair bem, que é para ficares em condições de levantar a seguir e compores o kimono, não é? E respeitares o teu adversário. Esta foi das coisas que eu mais aprendi no judo. E portanto, o mestre que tive também foi uma pessoa muito, muito ecológica e com muito caráter e muito boa formação. E portanto, dou-te os parabéns porque eu conheço-te muito bem e sei que isto é o Fernando Andrade é isto. É a integridade. Eu sou disciplinador. É a integridade, é disciplina, é respeito, é ecologia, é foco. E pronto, então vamos continuar. Tu hoje tens 2 escolas de judo, sim, 2 centros de judo, não é? Em Gaia tenho 2 locais onde podemos praticar judo. Um deles é no meu clube, eu chamo o clube porque é o local onde eu passo se calhar mais tempo que em casa, não é? Não vamos dizer aqui, mas hoje é um dia especial. Sim, hoje é um dia especial. Não, hoje é um dia especial porque... Podes dizer se quiseres, se estás à vontade. Sim, estou à vontade. Então, vou só recuar um bocadinho, ainda completando aquilo que tu disseste. Hoje na hora do almoço, quando estávamos a almoçar, aquele peixe muito bom, estávamos a falar dos modelos, não é? Dos miúdos que seguem os modelos. E aqui é um bocado por aí também. Que é, se tu fores um bom modelo, enquanto professor, enquanto treinador,
vai haver tendência dos miúdos te seguirem. E isso é bom porque és um bom modelo. Mas se fores um mau modelo, eles também vão fazê-lo, vão seguir, porque eles têm-te a ti como, lá está, como modelo. E, portanto, aqui tens de ter a sorte de ter um bom modelo para também, para seres boa pessoa, não é? para chegares a bom porto na modalidade. Agora, voltando à parte que estávamos a falar, sim, hoje é um dia especial porque hoje adquiri um novo espaço, não é? E podes dizer adquiri. Adquiri. Escritura feita. Sim. Um novo espaço e pronto, é um local que tem muita simbologia para mim. Foi onde eu me fiz como judoca e como homem, não é? Porque eu cresci paralelamente enquanto fazia judo. Tem muita simbologia para mim e é também uma fase diferente porque pronto, o meu treinador está numa fase em que já está cansado, não é? Está cansado, já são 50 e muitos anos de prática, não é? E quer se afastar, quer estar mais tranquilo, vai estando ligado, mas com menos intensidade. E quer passar para mim, passou para mim a escola onde eu me formei e pronto. Então vá, mas espera aí, nós estamos a andar para a frente e para trás, vamos puxar a cassete novamente para trás. Então espera aí. Então, tu depois de teres vindo de Timor, não é? O que é que foste fazer? Quando eu vim de Timor, eu cheguei de Timor, liguei ao meu treinador. E deixa-me contar só um episódio. Vá, conta. Deixa-me contar um episódio que este é muito engraçado. Eu, quando fui convidado para ir para Timor, foi o coordenador do meu curso que me convidou. E eu entrei no gabinete e ele disse, fez-me lá a proposta, não é? Para ir para Timor, e disse-me que eu tinha uma semana para pensar. Eu saí do gabinete e fiz uma chamada, que foi para o meu treinador. Liguei-lhe, tivemos 10 minutos ao telefone e ele disse-me assim: na minha vida, vou aqui. Volta atrás, na boa. Volta atrás. Eu liguei-lhe e ele disse-me assim: olha, de negativo tens isto. E na minha cabeça era assim: não vou. Ele está-me a dizer isto tudo, que é tudo negativo. Vou fazer o quê? E depois chega ao fim e diz assim: mas vai. Eu disse: então, mas é tudo negativo. Os Jogos Olímpicos foram um marco da minha vida. Quando ele foi aos Jogos Olímpicos, foi o ponto alto da vida dele. E a tua ida para Timor vai ser o ponto alto da tua vida. Vens de lá uma pessoa diferente. E eu desliguei o telefone, não é? Volto a entrar no gabinete passado os tais 10 minutos. Professora, eu vou. Então, mas você tinha que pensar e tal. Já falei com quem tinha que falar. Eu vou. Muito bem. Pronto, e foi assim. Pronto, quando venho, ligo-lhe. Ligo para ele. Estás a ver que ele está muito presente nestas decisões muito importantes. Eu venho de Timor, ligo-lhe. Porquê? Porque eu venho com a ideia de que vou retomar a minha carreira, vou ser atleta, ainda vou a tempo de ser atleta, não é? Porque eu fiz competição durante 10 anos e com aquela coisa de vou voltar a treinar, ligo-lhe e a minha geração de treino, os meus colegas de treino tinham desaparecido todos. Ou seja, naqueles 2 anos, um entrou na faculdade, foi para ali, outro entrou na faculdade, foi para acolá. E desapareceu toda a gente. Ele disse: olha, estamos a treinar ali 3 vezes por semana. E eu, com o conhecimento que eu tinha, eu disse: 3 vezes por semana não chega para nada. Eu treinava de manhã, corria, fazia musculação, nadava. Ao fim do dia fazia judo, musculação se não fizesse de manhã. E 3 vezes por semana não faz sentido. Então liguei ao pai dele, que dava aulas no Aquaplace na Trofa. Liga ao pai dele: sim, aparece cá, treinamos. Então ele treinava os 2 dias diferentes dos outros 3 daqui do lado do Porto. E eu chego para treinar, nunca treinei. Então? Ele: olha, vou ser operado à anca, vais ficar com as aulas. E fiquei lá 11 anos a dar aulas na Trofa. Então, nunca treinei. E aí começa, não é a minha carreira de treinador, não é? Mas começa aquela questão de vou ter que desligar da competição. Ainda fiz uma competição. Na semana que cheguei a Timor fui uma competição. Fiz um zonal de séniores, porque depois dava apuramento para o Nacional. Eu não me lembro sem ser combates que fossem com colegas do mesmo clube ou tudo mais, de perder um zonal.
E ali fui à final e perdi na final, mas perdi porque estava completamente de rastro, estava Fisicamente não estava, e é uma coisa que fisicamente eu nunca tive problemas. E naquele momento eu disse, primeiro fiquei chateadíssimo. Claro, repara, se estás habituado a ganhar sempre no primeiro dia Exatamente, que perdes, fiquei alguma coisa corre chateadíssimo mal. e disse, "Pá, não dá, ou eu treino Certo. a sério ou não dá." Percebi que não ia ter condições para treinar, até porque eu, antes de ir para Timor, era estudante, não é? Para todos os Certo. efeitos, e quando volto de Timor sou trabalhador, então já tinha a minha casa para sustentar, tinha uma série de questões que não podiam falhar, então acabei por precocemente deixar, mas também, lá está, eu na idade que estava já não iria atingir os palcos que se calhar na minha cabeça há uns anos antes teria vontade. E a partir daí comecei a dar as aulas na Trofa, estive lá 11 anos e só ia para treinar e fiquei a dar. E ficaste a Fiquei a trabalhar. E depois? O que é que fizeste depois? Depois de chegar de Timor, eu achei que tinha que fazer muita formação. Ou seja, estás na Trofa, Estou na Trofa, comecei logo a dar aulas de judo naquela semana que cheguei. Exato. Percebi que tinha que trabalhar, ou seja... Okay. Bom, percebeste que tens que trabalhar, já é qualquer coisa. Sim, mas eu... Porque há muita malta que isso passa ao lado. Pois, passa ao lado. Não, mas eu quando percebi que não dava para competir, não é? Porque eu venho de Timor com alguns euros na conta. Não é? Certo. Não juntei tanto como poderia, porque viajei muito à volta daquelas ilhas e foi o que fiz melhor. És um gajo poupado? Sou poupado, mas também tenho uma história engraçada em Timor que posso partilhar muito rápido. Há um dia em que eu venho da praia, um domingo, e não havia táxis. E apanho boleia com dois senhores do CSP, que é o Corpo de Segurança Pessoal, que é um departamento da CSP que faz segurança ao embaixador, aos ministros. Os gajos deram-te boleia? Não podiam. Não podiam? Mas deram-me boleia. És um gajo com sorte. Então deram-me boleia e há um dos chefes, eles eram 4, há um dos chefes que em conversa, estamos a conversar, então já sabes como é que vai ser a passagem de ano? E uma das coisas que estava na minha cabeça quando vou para Timor é, eu tenho que ir à Austrália. Eu quero ir à passagem de ano na Austrália ver a Harbour Bridge, a Opera House e tenho que ir à Austrália. Quando comecei a ver os preços dos aviões, disse, já não vou. Eram 2.000 euros. Um mês de trabalho, nem pensar. E quando entro naquele carro, tu entraste na minha vida e ficaste. E mudaste a minha vida. Tudo indo pedras. Aquele senhor que é o Luciano, num minuto, mudou a minha vida na forma de pensar numa simples coisa. Que ele, então, passagem de ano, eu estava a pensar em ir à Austrália, mas não vou, é muito caro. Ele não disse nada. Um bocadinho mais à frente ele diz-me, sabes que eu tive um colega de trabalho que só fez missões, como nós aqui em Timor, no Congo, ali, acolá, ganhava uma batelada de dinheiro. Reformou-se aos 55 anos. Ou seja, bastante tempo antes para aproveitar a vida. Passado 3 meses morreu. Não tinha filhos, não tinha mulher, não tinha ninguém. Tinha um sobrinho, ficou-lhe com o dinheiro todo. E aquilo entrou-me. Foi impactante para ti. E eu disse, cheguei a casa e comprei a viagem. Pronto, isto para dizer que... Foi o kickstart que precisava. Foi, lá está. É aquelas pessoas que entram naquele momento e fazem-te mudar. Sim. E quando eu chego de Timor, não é? Percebo que tenho que trabalhar, mas não é ter que trabalhar. Eu queria dar aulas de judo, já estava a dar aulas de judo, mas queria entrar no mundo do fitness. Trabalhava já em ginásios, no judo, e de repente, olha, vou fazer uma formação de fitness e aulas de grupo. Fui para o Cefad. Depois vou fazer uma formação de personal trainer, Homes Place. Pronto, e começo a fazer formações. Lá está, vinha com alguns euros na conta que consegui juntar e comecei a investir em mim, na minha formação. Pronto, e fiz uma... Engraçado, muito importante, investir em ti. Não, investi em mim. E o Miguel Castro, que é um colega nosso que conheces, tem uma frase muito engraçada. Ele diz que o meu currículo, em termos de formações, parece a lista do supermercado. Que é uma coisa assim. E é verdade, foi dele que ouvi isto a primeira vez... Mas fez sentido e fartei-me de rir com a observação dele. E depois faço aquela formação que muda a minha vida, que é a formação de spinning, contigo. E lá está, tu entraste, podias ter mudado a minha vida ali, depois desaparecias, mas já vão uns anos, não é? Nem sei quantos anos são, mas já são alguns. Mais de 10, talvez. Já mais. Então foi em 2011, 2012, foi por aí, foi quando eu voltei, portanto já vão uns anitos.
e pronto, e mudaste a minha vida. Fiz a formação de spinning, foi a melhor coisa que eu fiz no fitness, aquela que eu mais prazer tive. E depois há uma coisa que eu conto muitas vezes, e olha, fica aqui registado hoje, fica para os futuros, Para os teus filhos. para os meus filhos, que eu reprovei na minha formação de spinning. Eu tinha feito a formação de cefado, não tinha mínimo jeito para o step, nem nada, aquilo para mim era, meu Deus, mas passei, repeti aquilo. O passei. gajo que te reprovou no spinning estava cego nesse dia. Pá, não estava. pois não. Ele chamou-me e disse-me: o que é que tu fazias no meu lugar? Ligando Sim, isto ao essa Judo. história é Ligando isto ao espetacular Judo. entre nós. Ligando isto ao Judo. Tu disseste-me: o que é que sim. fazias no meu lugar? E eu próprio disse: eu não passava um indivíduo como eu. Eu sei que tecnicamente. Sabes que eu recordo-me desse dia muito bem, porque pronto, dei, já passaram mais, fiz, não sei, nem sei quantos instrutores de spinning eu formei ao longo da minha vida, cá e no estrangeiro, milhares deles. E nós conseguimos ter uma percepção muito clara das pessoas que se destacam no meio de um grupo. E tu destacaste imediatamente. E foi logo na forma como, quando te fizeste a tua apresentação, eu recordo-me, e eu perguntava, enfim, fazer uma pequena introdução sobre o vosso know-how do ponto de vista desportivo, do ponto de vista de formação, do ponto de vista académico, etc. E quando tu me disseste que fazias judo, eu percebi, ou tinhas sido atleta de judo, que estavas ligado ao judo, pronto. Eu percebi imediatamente e disse-te: tu vais gostar de spinning. Só que, pá, quando tu começas a pedalar, Fernando, pá, ele pode gostar, mas este gajo, pá, depois começámos na parte teórica, pá, eu percebi que tu sabias de treino, não eras um indivíduo que estava ali em que decorou a fisiologia do exercício e fez copy-paste para o exame, mas não, tu compreendias o processo todo e sabias tudo sobre tudo o que era periodização, tudo o que é treino, tudo o que é a parte técnica, tu dominavas, pá, na perfeição. E aquilo começou-te a fazer sentido. E, pá, este gajo, psicologicamente, ele tem um mindset para ser um brilhante instrutor de spinning. E depois, quando foi no final do curso, ficaste para o fim, não é? E que ele havia sempre um feedback, ou seja, entrava um de cada vez. E tu, na altura, penso que já davas aulas de judo, não é? Sim. E eu perguntei-te: olha, se estivesse sentado na minha cadeira, o que é que tu farias perante um aluno como tu? Que avaliação é que fazias? E tu, pá, com uma humildade extrema, com uma sinceridade brutal e simultaneamente com uma energia de quem eu vou fazer diferente, disseste: pá, eu acho que devo repetir. E portanto isso para mim também foi muito rico, estando deste lado, porque mostrou logo que tu eras uma pessoa da excelência. Porque se fosses para ser mais um, dizias só para o certificado, não é? Dizias: não, eu estou em condições. Mas como eu dizia sempre, eu não estou para assinar um certificado que leva o nome de Dino Pedras para ir para o mercado de trabalho e ser medíocre. Claro. E portanto, passado, foi quanto tempo? 3 meses. Passado 3 meses, quando tu te sentas na bicicleta, eu olho para ti e digo: pá, está aqui o master do spinning. Fantástico. Quem és tu? E perguntei: pá, quem és tu? E foste brilhante. Pronto, destacaste do grupo todo, foste uma coisa espetacular e não foste uma coisa, tiveste um desempenho espetacular. E até hoje já não dá spinning, infelizmente. Mas conta um bocadinho do impacto que teve o spinning na tua vida, se quiseres. Como eu disse, eu acho que independentemente da modalidade são as pessoas, e o impacto foste tu. Fizeste-me apaixonar pela modalidade, a forma como tu davas a formação, como tu me deste. Só posso falar das minhas duas, porque eu podia dizer assim: olha, a primeira ele deu de uma forma estrondosa, a segunda já não foi igual. Não, as duas foram... Fazias-me vibrar, fazias-me apaixonar,
por cada coisa que falavas. E depois lá está, aquilo que tu dizes do treino, o que acontecia na faculdade é que os meus professores de Fisiologia, de Teoria e Metodologia de Treino, estavam a falar de treino e aquilo na minha cabeça estava-se a ligar tudo. Porque eu ligava aquilo ao meu treino. Eu treinava, então aquilo fazia... Aqui acontece isto. Olha, o ciclo disto acontece ali quando eu faço isto. E tudo aquilo ligava-se. Então eu não tive nunca problemas na faculdade, nunca tive... Estudava, não é? Mas nunca tive problemas porque sabia o que estava a acontecer. Isso mesmo. No spinning... tu fazes-me apaixonar, és o culpado, fazes-me apaixonar pela modalidade e depois, também foi uma coisa que falámos agora na hora do almoço, eu entro para o mercado de trabalho, depois da segunda clínica, depois da segunda formação. Curiosamente, eu enviei um currículo fizemos a clínica no domingo, tenho o certificado, envio currículos na segunda-feira e terça-feira estou a ser chamado para um ginásio. E lá fui eu, né? Foi na Academia Impacto e fui para esse ginásio e quando chego ao ginásio a recepcionista recebeu-me, né? E disse-me: olha, este senhor que está a dar aula é o senhor que tu vais substituir, ele é muito bom. Ok, pronto, independente, não sou eu que tenho que julgar o bom e o mau, mas tendo em conta aquilo que o Dino Pedras me tinha ensinado, eu olhei e fiquei em pânico, porque ele fazia tudo aquilo que tu dizias que não devíamos fazer. Desde quando aumentamos a resistência, que é um ato normalíssimo no spinning, carga, e tu dizias: a carga é para os burros. E eu, carga. Aquilo entrava em mim, Claro, carga. claro. Pronto, e depois toalha no ar, abanar a toalha, pedalar com uma perna, pedalar com a outra, saltar da bicicleta em andamento. Pronto, porque nós, uma das coisas que tu focavas muito era a segurança. Nós estamos na bicicleta, temos que fazer aula em segurança, temos que sair da bicicleta em segurança, ou seja, pronto, é um procedimento normalíssimo no spinning. E o programa que para mim o spinning tinha que ter uma lógica. E tu pronto, ensinaste-me isso, ou seja, o porquê de fazermos alguma coisa. E quando tu vês uma aula em que não percebes a lógica daquilo, não é? Não tem fundamentação técnica. Exatamente. Ok, mas porquê que vais fazer isso? Mas porquê que passas daquela técnica para aquela? Porque no spinning, nos manuais, dizia que não podias fazer duas técnicas em pé seguidas. Certo. E porquê que ele passa de uma técnica em pé para a outra? Aquilo fez-me uma confusão, não é? Ainda por cima eu vinha fresquinho, não é? Vinha verdadeiramente com uma lavagem. Sim, vinha com uma lavagem. vinham todos. Opa, e aquilo fez-me muita confusão. Então o que é que eu faço nesta noite? Ligo ao Dino Pedras. O Dino acalma-me logo, calma. E uma das coisas engraçadas foi, para começar, para a malta ficar ali logo a gostar de ti, vais ter que lhes dar uma tarefa. E eu, ok, fiquei logo mais tranquilo, vou ter que lhes dar uma tarefa. Então, uma tarefa fisiológica. Fisiológica. Consciência. Então preparei uma aula em que lhes desse realmente uma tarefa, mas que fizesse sentido para mim, tendo em conta aquilo que aprendi. E pronto, e desmistifiquei tudo aquilo ao longo de um mês de trabalho, consegui anular aquela pessoa que saiu e já ninguém se lembrava da toalha no ar, já ninguém se lembrava de pedalar com uma perna. Pronto, e fui criando ali um bocadinho o meu lugar naquele espaço que eu queria me afirmar, não é? Queria estar num espaço onde reconhecessem também que, ok, ele tem valor nesta área. Sim, claro. E pronto, e foi aquilo que eu te disse ao almoço. Eu até uma determinada altura da minha vida era o Fernando do judo, em tudo, na escola, na faculdade, no meio dos amigos, era o Fernando do judo, e de repente desapareceu esse Fernando, passa a ser o Fernando do spinning. Mas este nome acaba por ser engraçado porque eu nunca fiz por isso. Ou seja, as coisas... Se considero que lutei para que as coisas acontecessem, não é? Porque, por exemplo, eu vou dizer uma coisa que nunca disse publicamente. Eu acho que, por exemplo, no Virgin, que foi um ginásio que eu adorei trabalhar, eu dava mesmo o litro. Eu gostei de ver lá, eu gostei de vos ver, a ti e ao Vitor Hugo também, que também dava aulas. Aquilo parecia... Aquilo era tipo a entrada para o metro ou para o avião. Para o avião, era a entrada para o avião. Então aquilo tinha o ginásio gigante, não é? Eu, uma das vezes que visitei o ginásio, fiquei chocado. Mas, 20 minutos antes da aula, as pessoas começavam a fazer fila. Ou seja,
aquilo era gigante, tinha não sei quantos metros, pá, uns 50 ou 60 metros, ou mais até, e as pessoas todas atrás umas das outras, à espera que viesse o senhor professor dar aula. É verdade. E depois vinha o Fernando Andrade a cumprimentar as pessoas com um sorriso brutal, as pessoas com uma admiração gigante, e eu digo, pá, isto realmente, ter valor vale a pena. As pessoas são gratas e ainda por cima as pessoas do Porto são muito acolhedoras, são muito, muito quentes, e foi uma imagem que eu fiquei gravado na minha cabeça. Nós cultivamos ali muito a marca, o spinning, ou seja, tu tinhas instrutores de outras modalidades, de indoor cycle, e tinhas, felizmente à tarde, tinhas ali 2 que foram formados. Tinham 50, 60 bicicletas? Tínhamos 43, eram 43. 43 bicicletas. 43 bicicletas, sempre à pinha. Sempre cheias. Sempre cheias. E as nossas aulas, curiosamente, estavam sempre cheias e as outras não. Eu hoje em dia culpo isso ao facto da formação que tu nos deste. Culpo, atenção. Obrigado. É positivo, é positivo. Aquele ginásio para mim era especial. Primeiro porque eu quando comecei a dar aulas, eu já tinha um objetivo de ir para ali. Eu treinava lá como sócio, era cliente, aquilo era ao lado da minha casa, mas sempre que eu via aquele ginásio era como, eu um dia quero trabalhar aqui. Era aquela coisa, aquele objetivo. E o spinning abriu-te porta. E o spinning abriu-me essa porta. No entanto, eu quando... Não quando saí, que eu nunca saí. Ele foi comprado por outra cadeia, pelo Homes Place, e eu saio nessa altura. Não me identifiquei tanto com a forma de trabalhar do Homes. E enquanto estive no Virgin, eu suei sempre a camisola. Eu trabalhava por amor à camisola. Eu fazia horas extra porque gostava de estar lá, e aquilo era, para mim era mesmo a minha casa. E, no entanto, hoje em dia eu olho para trás e digo assim, eu fui mal aproveitado. Não é valorizado, eu fui mal aproveitado. Porque eu tinha dado qualquer modalidade que me pedissem. Bastava que me dissessem, olha, vai abrir isto, eu tinha tirava a formação. Muito focado. Fazia o que me pedissem. No entanto, sempre que eu tirava uma formação e pedia uma oportunidade, por exemplo, eu tirei o Body Balance, e em Gaia, que era onde eu estava, nunca me deram uma aula de Body Balance. Fui para o Porto dar Body Balance. Ou seja, no Porto parecia que me estavam a abrir as portas, e em Gaia nunca me surgiu essa oportunidade. Mesmo o Body Pump, o Body Attack, fiz as formações. O Body Pump eu tinha uma aula por semana, ou seja, tinha que estar sempre a estudar só para dar uma vez por semana. Para dar uma vez por semana. Certo. E pronto, depois às vezes faltava alguém e eu cobri, com todo o gosto, com todo o orgulho, mas acho que fui mal aproveitado nesse sentido. Mas olha, deixa-me fazer-te uma pergunta. Como é que tu sais de um instrutor de referência num clube para seres um personal trainer de referência no Porto? Eu comecei no Virgin a dar personal trainer. Eu fiz a formação em 2010. Porque sei que és uma marca na cidade do Porto, e em Gaia, onde tens... Sim, tenho o meu estúdio. Onde tens o teu estúdio. Como é que fizeste essa passagem? Mais uma vez foi o spinning. Então conta lá. Eu abraçava tudo que era aulas de spinning. Eu cheguei a ter 14 aulas numa semana. Era assim uma coisa louca. Ora, 14 aulas passavam garantidamente por ti, se calhar mais de 300, 400 pessoas. Portanto, estás a ver por semana. Por semana. Era muita gente. E, curiosamente, vou contar que esta é uma coisa engraçada. A experiência que eu tinha, eu era contratado no ginásio, no Virgin, tinha 17 horas de sala de musculação e 18 horas de aulas, ou seja, dava tudo que me fosse pedido. Hoje esta malta dá uma aulinha, já fica, estou cansado. Esquece. Estou cansado. Eu dava 17 horas por semana. Eram 17 aulas e aulas a sério. Sim, estamos a falar de alta intensidade. Sim, de alta intensidade. E quando o meu primeiro filho está para nascer, melhor, antes de casar até, eu rompi o bíceps. E quando rompi o bíceps, passei a receber o meu ordenado através do seguro. Quando recebo o meu primeiro ordenado do seguro, estás a ver quando cai com um estrondo e dizes, ui, o que é que se passa aqui? Eu recebi o mesmo valor que ganhava no Aquaplace a ir lá 2 horas por semana. Ou seja, eu trabalhava 35 horas. Ok. E ganhava o mesmo que no Aquaplace 2 horas por semana. Ok. E eu disse,
Desculpa, isto era 70% do valor. Ou Certo. seja, reduziram-me 30% do ordenado, ou seja, 70% do meu ordenado era o mesmo valor que eu ia buscar ao Aquaplace 2 horas, 35 horas. E eu disse, o que é isto? Há aqui alguma coisa que não está ok. Exatamente, e depois houve uma altura também no tempo do Virgin em que eu tentei sair para outros espaços, sair não, construir outros espaços para trabalhar continuando no Virgin, mas apesar de não ter contrato de exclusividade, também nunca me foi dada essa oportunidade, também porque tinha muitas aulas e não aconteceu. E quando acontece isso, desse valor, eu disse, opá, eu estou aqui a perder dinheiro, não é? Estou a perder algum dinheiro. E depois de casar, está para nascer o meu primeiro filho, eu faço uma proposta ao ginásio que não era para ganhar mais, era para deixar de trabalhar aos domingos. Eu trabalhava, de manhã dava aula de spinning e body pump, e à tarde fazia sala de musculação, ou seja, o domingo não existia para mim. Fez sentido numa primeira fase, naquela fase nova da minha vida não fazia sentido. Claro, e entende-se. E queria estar, se eu vou ter um filho, eu quero estar com ele, não vou fazer um filho E queres estar com a tua esposa? Exatamente. Queres acompanhar o processo? Quero estar presente. Claro. E acabei por não conseguir fazer esta troca. Ninguém queria trocar comigo, ninguém trocava o sábado pelo domingo, e mesmo na direção disseram que ninguém troca, não há nada a fazer. Portanto, e ao fim de algum tempo de ponderação, sem nada programado, só com as aulas do Aquaplace, e eu disse, eu arranjo. Despedi-me do Virgin. E na altura, quando alguém se despedia, eles tiravam-te de tudo, ou seja, saías. E eu, para o meu espanto, na altura a pessoa responsável disse-me, e as aulas de grupo? Eu, então, mas quando as pessoas se despedem, vocês não deixam ficar com as aulas de grupo. Claro. Não, mas podes ficar com as aulas de grupo. E eu, oi. E abriu-se ali uma janela nova. Certo. Então eu dava 18 por semana, reduzi para 11, e com as 11 aulas ganhava o mês, ganhava o contrato. Pronto, ou seja... Mas é importante deixar claro que não eras um instrutor que tinha 10 pessoas na sala. Sim, também... Pronto, é verdade, sim, é verdade. Mas mesmo assim eu pensei que o meu futuro não ia passar por ali. Claro. E felizmente deram uma oportunidade de continuar. Passado uns meses, a Sónia, que era a responsável do ginásio, perguntou-me se eu queria começar com os PTs. Os PTs no Virgin pagavam uma renda ao ginásio e trabalhavam por conta própria. Sim. E eu na altura achei que era um passo muito grande porque era uma renda alta. Quer dizer, quando não tens ninguém é uma renda alta, não é? Claro. O investimento é grande. E eu ponderei, mas mais uma vez lá está, vamos embora, vamos a isso. E o facto de eu trabalhar com o spinning desde as 7 da manhã até às 8 da noite, não é? Porque eu passava o dia no ginásio antes e depois ali não passava no ginásio, mas ia a quase todas as horas, porque eu dava aulas de manhã às 7 da manhã, dava às 10, depois dava ao meio-dia, depois dava ao fim do dia. Conhecia toda a gente. E fez com que eu, às 7 da manhã, estivesse sempre no ginásio. Os meus colegas, os outros PTs, que éramos à volta de 15, que trabalhavam lá, nem sempre estavam nessas horas. Eu compreendo, não é? Também sabe bem, às vezes, que era um bocadinho mais tempo a descansar. Mas eu estava lá sempre. Mas sabes, tu estás a dizer aqui uma coisa muito importante, que é a tua disponibilidade para o trabalho, não olhavas para o relógio. Ou seja, tu ias sentar à espera de receber qualquer coisa. Tu ias voluntariamente e ias proativamente à procura vou-lhe chamar mercado, à procura de pessoas, à procura de trabalho, de forma proativa. E se tivesse que ser às 6 era às 6, se tivesse que ser mais cedo era mais cedo, ou se tivesse que ser mais tarde era mais tarde. E isso acaba por ser um exemplo a todos aqueles que nos ouvem e que nos veem, que realmente às vezes nós parecemos que não estamos a fazer muita coisa, ou seja, que não estamos a ganhar nada diretamente, mas ao longo do tempo vamos ter os benefícios disso. Basicamente é aquilo que tu me estás a querer dizer, certo? Sem dúvida. As pessoas que vieram ter comigo, as primeiras pessoas que vieram ter comigo, conheciam-me das aulas de grupo. E por isso é que eu considero que foi uma mais-valia, tanto o spinning como outras, mas eu falo mais do spinning
Porque eu era o Fernando do spinning. Sim. Ok, o resto estava as pessoas de uma aula para a outra, mas... Não, e repara, nessa altura tu passaste, nós tínhamos uma estrutura no spinning que ajudava, de certa forma, a promover os profissionais de referência, não é? Tu passaste a pertencer a um grupo muito restrito na Zona Norte, que nós chamávamos o Promo Team, portanto eram pessoas que no mercado eram reconhecidos já, não só, e depois tínhamos as 24 horas, que era uma forma de vocês também se promoverem, e realmente é diferente fazer um treino convosco ou fazer com uma pessoa que faz só a formação inicial, e tu fizeste formações contínuas também, que me lembro perfeitamente. E portanto isso faz toda a diferença, não é? Portanto, ou seja, tu é como o Miguel Castro diz, parece o flyer do continente, mas realmente isso depois a médio prazo ou a médio ou longo prazo isso traz os seus benefícios, e adquiriste um posicionamento na Zona Norte de referência e de excelência. Acho que hoje digo-te que sim, mas naquela altura eu achava que era, apesar de ser da Promo Team, não é? E sentir que trabalhei para chegar. Sem dúvida. Sentir que trabalhei para chegar. Eu era um instrutor, ok? Não, sim, tu sempre foste essa pessoa, humilde e... Não era melhor que ninguém. Certo. Mas os números diziam isso. Portanto, sim, ok. Hoje em dia olho para trás e digo, sim, epá, eu enchia a sala e havia os outros que não enchiam, ok. Tem que haver uma diferença. Eu não sei qual é, são as pessoas que decidem isso, ok? Certo. Mas existia essa diferença. O carisma, as tuas... portanto, ou seja, três áreas que são fundamentais na minha perspectiva, que é o carisma, que é o know-how técnico, portanto o conhecimento, e é uma coisa que eu dizia muita vez, que era o ego moderado. E portanto, uma pessoa consiga juntar estes três vetores, que seja carismático. Para ser carisma tem que gostar daquilo que faz, obviamente, se for um indivíduo estudioso e que saiba o porquê daquilo que está a fazer, e se realmente tiver um ego controlado, em que saiba receber os aplausos das pessoas e perceber que os aplausos se calhar são mais para as pessoas que estão à frente, que estão ao lado, ou que estão atrás, se calhar em vez de pensar que o aplauso é todo para si, mas o aplauso é para todos. Isso se calhar faz do profissional do fitness, neste caso da aulas de grupo e do spinning, um profissional que consiga criar muito mais empatia com as pessoas e sair daí um profissional muito mais valorizado e reconhecido por todos. Esta é a minha visão. E tu tens esse perfil, sempre tiveste, não é agora que és empresário, ou que pelo menos que tens o teu próprio negócio. Já vamos falar sobre isso. Sim. Mas pronto, tu de certa forma passaste de instrutor para seres um treinador pessoal de referência na Zona Norte, porque as pessoas reconheciam a excelência como treinador numa aula de grupo. E portanto, se ele é bom a treinar 40 pessoas numa sala, como é que será ele a treinar-me a mim sozinho? Eu posso dizer que se eu... e digo-te isto com toda a minha humildade e com toda a minha simplicidade, e digo-te, eu se vivesse no Porto, eu gostaria que tu me treinasses a mim. E porquê? Porque tu consegues ter... lá está, porque embora eu seja... Às vezes eu estou-te a dizer isto, e se calhar tu ficaste chocado com isto que eu disse. E eu vou-te explicar porquê. Porque ser treinador ou ser professor coloca-nos às vezes num papel em que nós precisamos ter alguém que também nos treine a nós. Porque repara, uma coisa é que tu fazes um programa de exercício para ti próprio e aplicá-lo em ti próprio. Outra coisa é teres uma pessoa de elevada confiança que tem o conhecimento, tem o know-how, tem a experiência, tem a sensibilidade para perceber como é que eu crio um treino psicossomático, ou seja, um treino adaptado às minhas capacidades psicológicas e às minhas necessidades físicas e também psicológicas. Eu garantidamente escolheria-te a ti, porque tu tens essas ferramentas. E hoje em dia
nós temos que ter profissionais que treinem as pessoas, não é do pescoço para baixo, mas é daqui para baixo, e olhar para a pessoa como um todo. E eu sei que tu tens essa visão, por isso é que tu és a pessoa que és, com o reconhecimento que és no Porto, e tens aqui também o meu reconhecimento, que é, eu entregaria-te a minha ferramenta, o meu tempo, o meu corpo, e diria-te, Fernando, faz-me um programa de treino que eu quero treinar contigo, mas tens que ser tu a dar. Portanto, e garantidamente tu não terias preço, porque quando o trabalho é de excelência, não tem preço, tem valor. Sem dúvida. Mas desculpa, cortei-te o raciocínio. Não cortaste. Estavas há bocadinho a falar do ego moderado, e eu acho que, lá está, eu ligo muito isso ao judo, à minha formação formação desportiva. Porque houve uma coisa que me foi sempre incutida. Eu não me lembro de festejar uma vitória. Ou seja, tens uma pessoa à frente que perdeu, eu fico feliz por ganhar, mas não vou efusivamente festejar a vitória. E depois havia uma coisa muito engraçada, que era quando a mim e aos meus colegas, quando nos metiam a medalha ao pescoço, o meu treinador chegava assim por trás e dizia: amanhã é treino. Claro. Ou seja, aquele momento, ok, boa. mas não é ali, tens que treinar outra vez. E fui educado assim, e acho que faz todo sentido, e espero conseguir fazer o que ele fez comigo com as gerações futuras. E agora, este teu projeto, fala-me lá um bocadinho. Vou-te falar do meu projeto, mas antes disso vou-te dizer uma coisa que tu me ensinaste também. Estavas a falar de que me entregarias o teu bem mais precioso, não é? E estavas a falar de fazer o treino para nós próprios, que nunca é igual. Eu considero isso. Eu tenho extrema dificuldade, eu treino todos os dias e tenho muita dificuldade nisso, porque não gosto de me repetir, gosto de fazer coisas diferentes. Exato. E é muito difícil, o treino mais difícil é o teu. É verdade. E em relação ao que me estava a dizer, a única coisa que tenho que dizer é, da parte de que me entregavas o teu bem mais precioso e não conseguires fazer o teu treino para ti próprio porque dá muito trabalho e tudo mais, é uma frase tua que eu usei imensas vezes ao longo da minha vida profissional no spinning, que é: nem sempre aquilo que queres é aquilo que precisas. E o que acontece muitas vezes é que nós próprios fugimos a determinados exercícios, ou porque não gostamos, ou porque cansam mais. É verdade. E nós, não, deixa estar esse não. Ou hoje não. Até pensas fazer, mas dizes... Não. Isso hoje não. Agora não. Pronto, o meu novo projeto... Já não é assim tão... Já não é tão novo, novo é isso que eu ia dizer. Eu começo como PT no Virgin, as coisas começam a correr bem. O Virgin é comprado pelo Homes Place, eu fico como PT do Homes Place porque mantive lá alguns alunos, mas paralelamente com mais 2 colegas de trabalho abrimos um estúdio de PT, um espaço espetacular em frente à praia, uma coisa espetacular. Pronto, depois, na altura da pandemia, eu separei-me deles porque haviam ali ideias que não... Sim, claro, seguiste o teu caminho. Que não eram iguais, e segui o meu caminho. Em plena pandemia, comprei a minha loja, a minha primeira loja, com 2 andares. Fiz na parte de cima da loja o meu estúdio de PT e na parte de baixo tenho a zona do judo. Eu chamo-lhe o clube porque, lá está, é o clube do judo. A parte da formação nós fazemos aí, no judo, e depois a parte da competição passa para o Centro de Alto Rendimento de Gaia, que é um espaço... E consegues tirar muitos miúdos para o alto rendimento? Isto só para eu perceber, imagina, tens 100 miúdos, quantos têm potencial para ir para o alto rendimento? Esta é a pergunta que agora surgiu-me assim. Todos eles têm a oportunidade de vir. Ok. Todos eles têm a oportunidade de vir. Depois quem vai seguir a vertente competitiva, aí já é diferente. Era mais nessa perspectiva. Sim, que eu queria diferente. Fazer essa pergunta. Ou seja, na tua perspectiva, o rácio entre participantes versus talento para levar a coisa a sério, qual é? Eu sei que compreendo que seja uma pergunta difícil para sair quando digo sair é um olímpico, uma coisa... Ok, mas para andar nos nacionais? Nos nacionais, para andar ou para disputar um nacional? Ok, pronto, lá está, é o Fernando Andrade, é isto, não é? Ou seja, o rigor tem que lá estar na pergunta. Para andar, qualquer um deles pode lá ir. Fernando, desculpa lá. Pronto, então vamos dividir isto em subclasses, está bem? É que às vezes esqueço-me de eu falar contigo, pá. Então é assim, qual é a porcentagem que tens para o campeonato nacional
E qual é a percentagem que tens para o título? Ok. E qual é a percentagem que tens para um atleta olímpico? Eu neste momento não tenho visão de qualquer um dos que tenho chega ao olímpico. Só houve um atleta olímpico no Norte, é uma coisa muito triste, foi o Augusto Almeida, meu treinador. Sim. Foi o único olímpico que houve no Norte. Quando digo Norte é de Coimbra para cima. Certo. E estamos com 40 anos de judo no Norte, não é? Então para disputar o título nacional? Para disputar o título nacional só houve... estamos a falar de séniores, ok? Se formos a falar de escalões de formação, eu tenho medalhados a nível nacional de escalões de formação, mas não considero que isso seja o foco. Percentagem, mais ou menos. Mas para disputar... Potencial. Para disputar, ou seja, percentagem subjetiva, pronto. Tens que queimar 100 para extraíres um. Ok. E para andar no nacional? Para andar no nacional, de 10 sai um. Em cada 10 sai um para poder chegar. Só que, lá está, no judo há uma coisa muito particular, que é, nos escalões de formação tens competições com 500 atletas e depois começa o efeito pirâmide. Claro. Quando chegam a séniores tens categorias que nem sequer os 24 conseguem ter. Vai depender muito, mas lá está, o Norte sempre foi visto como uma coisa muito estranha. Eu acho que tem a ver com os meus antecessores na Associação de Judo do Porto. Também acho que nunca houve um trabalho... Quer dizer, a minha antecessora fez um trabalho muito bom, mas antes disso, estou a falar dos anos 90, sim. Acho que foi um trabalho mais em prol dos próprios do que em prol do judo. Serviram-se em vez de servir. Exatamente. Por isso, eu acho que agora pode ser que mude um bocadinho, porque a minha ideia não é servir-me a mim, mas sim potenciar a modalidade. Ok. Então, e depois, tens o teu centro, o teu clube, o clube de judo, e tens um estúdio premium de treino personalizado. Eu sei que é um estúdio premium porque o trabalho que se faz ali é premium. Pronto. Sim. E se eu tenho essa consciência e portanto, como é que está a ser essa experiência? É só tu que operas lá? Não, trabalhamos 2 pessoas, pronto. Eu e a Sofia. Pronto, tu e a tua mulher, vocês têm 3 filhos, enfim, eu nem quero, eu até tenho dificuldade porque eu derreto-me todo. Aqueles 2 rapazes que tens ali, é uma coisa, pronto, e a tua princesa também, garantidamente tens muitos miminhos, agora já é uma pessoa que te ajuda, de vez em quando. Sim, é um suporte muito grande E os teus filhos fazem judo? Fazem judo. Então eles não dão estrangulamentos de vez em quando? Não sabem. Não podem aprender ainda, não podem. É só mais tarde. Não, nem uma chavezinha, não? É por idades. Sabes que são coisas perigosas, brincando, mas falando, certo. Mas falando a sério, são coisas perigosas para determinadas idades. Isso. E mesmo em termos competitivos... Isto foi uma provocação. Sim, eu sei. Não, mas só a partir de um determinado escalão é que eles podem começar a fazer... Porque era essa resposta que eu queria ouvir, porque é isto que os pais precisam de perceber. Sim, que existe essa consciência. Há uma disciplina, há uma educação. Sim, bom senso. E então, como é que é? 3 filhos, a Sofia, o judo, a Sofia também... ajuda-te, vocês são uma equipa. Sim, tem que ser. Aliás, a tua família é uma equipa a trabalhar em torno do vosso negócio e que hoje em dia vais para a segunda unidade, para o segundo projeto e que vais ter muito sucesso com certeza. Esperemos que sim. Porque é algo de muito valor que eu sei. E são só vocês 2 que operam lá? Sim, em Gaia somos só os 2. Estamos os 2 a trabalhar. O espaço é generoso, não é muito grande. Portanto, para termos qualidade também, para proporcionar qualidade às pessoas... é um espaço premium, assim. Tem mais que 2 pessoas é demais. Eu entro às 6 da manhã, tenho esse hábito sempre de entrar muito cedo. Gosto de o fazer, apesar de que sinto que se calhar daqui a uns anos vou ter que desligar um bocadinho, pelo menos mais 1 hora ou 1 hora e meia de descanso. Vai ser necessário, mas nesta fase ainda me sinto com essa energia para entrar àquela hora e gosto de o fazer. São treinos muito característicos
porque as pessoas que eu tenho, só tenho 2 pessoas às 6 da manhã, apesar de ter os 5 dias preenchidos, ambos treinam 3 vezes. É importante deixar claro que treinar contigo requer alguma paciência, porque tens sempre a agenda cheia. Sim, aliás, eu já não aceito ninguém há mais de um ano. Pronto. E isso mostra que os profissionais de excelência têm procura. Porque eu vejo muitos colegas nossos que fritam da mioleira para ter 3 ou 4 alunos de treino personalizado. Epá, que é um trabalho muito, muito difícil e que as pessoas não têm dinheiro para comprar e porque, enfim, eu penso que a saúde não tem preço, Sem dúvida. não é? E portanto, se nós perguntarmos às pessoas por quanto é que vende a saúde, a pessoa se calhar fica a pensar e diz, pá, por dinheiro nenhum. Então se calhar se investir em ter um treinador pessoal e fazer um trabalho sério, se calhar vai ficar com mais longevidade, vai viver mais anos, vai viver mais saudável e vai possivelmente ser um bocadinho mais feliz com essa viagem. E o facto de não teres agenda há mais de um ano, isso mostra perfeitamente o teu, posso chamar cliente, o teu cliente mantém uma lealdade contigo e grande, porque os padrões de satisfação superam as expectativas do mesmo. E, portanto, isso mostra que tu és um profissional de excelência, mais uma vez. Curiosamente, obrigado, esse cliente das 6 da manhã está comigo há 10 anos. Há 10 anos a aturar, ou batereia, imagino. Eu costumo dizer isto lá em casa. Eu digo muitas coisas em casa. Nota-se que os teus filhos são super instruídos. Pá. Eu partilho muito com eles e digo sempre: tu podes ser aquilo que quiseres. Se fores bom naquilo que quiseres ser, vais ter sucesso. E considero isto um bocadinho... Lá está, eu também acho que a sorte também faz parte. Certo. Também precisas ter alguma sorte. Mas tive algum sucesso aliado à sorte e tudo mais. E estas pessoas que estão comigo, eu costumo dizer que muitas vezes estou rodeado de pessoas boas, porque acho que as pessoas também, quando não são boas ou quando não se encaixam no meu espaço, no meu estúdio, acabam por sair. As pessoas que não interessam vão embora. Não te interessam a ti, podem interessar a outros. Não, quando não interessam, quando não me interessam a mim. Sim, ao espaço. Quando não criam um bom ambiente, ou isso, as pessoas acabam por se afastar porque... Nós vivemos nesta coisa do exercício, e é importante deixar aqui que tu não tens um centro de treino personalizado, se lhe permite o nome, centro ou estúdio, ou o que tu quiseres chamar. For, sim, é igual. Que não é, como diz Luís Jesus, não é um cabeleireiro. Tu tens as coisas bem organizadas, bem estruturadas, bem montadas. E, portanto, não é chegar ali e abrir ali uma coisa, onde dou ali uns treinos e pronto, e vai assim. Não, eu sei que tu não operas dessa forma. E por isso também és um exemplo na forma como operas, porque o setor precisa disso. Precisa de estúdios de treino personalizado como o teu, com pessoas altamente capacitadas como tu, diferenciadas como tu e com aqueles que trabalham contigo. Obviamente que isto também vai atrair pessoas que procuram a excelência. As pessoas que não procuram a excelência têm outras soluções. Há soluções para tudo. Agora, é difícil fazer esse trajeto que estás a fazer, e ainda bem que estás a ser bem sucedido, porque o que tu estás a construir é teu, e é da Sofia, e é da tua família. Sem dúvida. Ou seja, adquirir imóveis, fazer um negócio, fazer as coisas rolar. Eu dou-te os parabéns, porque é mesmo difícil. Isto em Portugal é difícil. E ser excelente dá-me trabalho. É que as pessoas às vezes olham, ok, ele agora tem o seu estúdio, está a evoluir, é ótimo, excelente, mas esquecem-se que tu fizeste muitas horas no Virgin às 6 da manhã à espera, deixa-me ver se arranja aqui um clientezinho de treino personalizado e não me interessa a que horas saio. Portanto, tudo o que nós damos à vida nós recebemos em dobro quando é dado
de paixão, de energia, de carisma, de autodeterminação. E tu és esse exemplo, mesmo para os teus filhos, pá, tu és um exemplo espetacular. Eu vejo nas 24 horas, os teus filhos vêm direto a mim, só me veem praticamente nas 24 horas, pá, e eles falam comigo como se eu fosse amigo deles há não sei quanto tempo. Pá, aquilo que enche-me o coração e, portanto, espero que eles consigam honrar o nome do pai e da mãe, porque realmente vocês são pessoas exemplares. Tu, Fernando, e a Sofia são pessoas que realmente de valor. E se a Sofia estivesse aqui sentada, eu sei que ela está sentada porque é uma parte de ti, não é? É uma extensão. E os teus filhos também estão aqui sentados. E um dia, quando eles forem ver isto, garantidamente eles vão se sentir muito orgulhosos do pai que têm, e da mãe que têm, e da família que têm. Porque vocês são muito unidos e fazem a diferença, e isso sente-se cá para fora. Parabéns. Muito obrigado. Força. Isto foi só uma parte. Sim, não, o que eu estava a dizer era que tu tocaste em pontos muito importantes, porque isto é um clichê, mas a sorte dá muito trabalho. Verdade. Nós, quando digo nós, trabalhamos no estúdio. Existe ali uma vida familiar também para gerir, não é? E eu nunca me descuidei de ter alguma atividade com os meus filhos e faltar ou alguma coisa. Eu estou sempre disponível para eles. Eu consigo gerir o meu tempo. Há pessoas que dizem muitas vezes, eu às vezes olho para o lado e vejo pessoas que não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo. E eu penso, pá, se tu soubesses como é que é a minha vida. Atenção, eu nunca disse não tenho tempo. Eu tenho tempo para tudo. Eu tenho que organizar o meu tempo. Claro. Porque... Lá está, é a periodização. Não. Quando uma pessoa diz que não tem tempo, é uma pessoa mal organizada. Claro. Porque, ok, se eu tiver que ir buscar os miúdos àquela hora, eu tenho que estar disponível. Então vou fazer porque está disponível. Vou trocar aqui, vou mexer ali, vou lá estar. Eu compreendo que há profissões que não é possível fazê-lo, mas faço questão de estar presente sempre que tenho que estar presente. Portanto, tento gerir essas questões com a vida familiar. Fernando, eu posso fazer duas perguntas? Se tu quiseres. Como é que tu ultrapassaste o momento mais difícil da tua vida? Assim, uma resposta curta. Eu considero-me uma pessoa... Eu não preciso saber qual é o momento. Sim, mas eu considero-me uma pessoa muito focada. Foi com foco? Sim, eu acho que em tudo a cabeça é que manda. Okay. E quando a cabeça está bem, ou quando não está, mas tem que ficar, a cabeça é que manda. E acho que... Então foi com foco... Determinação, foco... Mas para alguma direção? Ou... Para se calhar para sair dessa situação menos agradável. Foco na solução. Na solução, exatamente. Ok. E descreve-me aí um bocadinho como é que foi. O que é que tu sentiste no momento mais feliz da tua vida? Tens vários. Não, mas eu sei qual é. Sabes? Sei. Esqueci de falar com o Fernando Andrade. Desculpa. Não. Desculpa. Sem atenção que isto vai ficar gravado, depois vão-me atirar esta cara. Não precisas dizer qual é. Não, mas posso dizer... como é que tu viveste isso? Tu tens um filho. Sim. Se calhar o momento foi semelhante, não é? Sim. Não é que vá desvalorizar o meu segundo filho, mas o primeiro teve uma situação complicada no parto. Ok. E... foi uma situação extremamente complicada, em que eu entrei ali um bocadinho em pânico, não é? Claro. E... Compreende-se. Ou seja, é um misto, porque é o momento mais feliz porque vais ser pai, não é? Certo. Mas ao mesmo tempo tens uma situação extremamente complicada em que vês a mãe a ir para o bloco, de urgência, a correr, uma coisa assim de filme, de série, de televisão, e tu ficas sentado à espera, que... E se calhar passaram 2 minutos, mas pareciam 2 horas, certo. Até que vem a enfermeira e diz, está tudo bem. Ou melhor, vem a enfermeira, começa a respirar e diz, isto não pode acontecer todos os dias. E tu ficas, ok, mas está tudo bem. Então... Foi aí. Foi um momento mais feliz, mas misturado com... Sim, no meio da adversidade. Exatamente, no meio de... Claro. Mas... Fernando, terceira pergunta. Ok. Qual é a tua maior cena de valor? A minha maior cena de valor...
Epá, no meio de tantas cenas, né? Não, é uma pergunta difícil. Eu sei que é. Todos eles que passam aí sentados dizem a mesma Pois, coisa. não, A pergunta é tão difícil, não? É mesmo Epá, complicado. arranja uma coisa mais fácil. Talvez é o que eu te digo, eu sou uma pessoa muito. Eu vivo muito para os meus filhos e acho que a minha cena de valor é transmitir-lhes os valores que me foram transmitidos a mim, ou aqueles que eu acho que são corretos para eles, não é? Porque depois já filtras muita coisa. Acho que a minha maior cena de valor é educar três seres humanos para serem boas pessoas e para. Então eu posso dizer esta frase: a tua maior cena de valor é teres os teus. A tua maior cena de valor é passar os teus valores. É passar os meus valores. Fernando, obrigado por teres vindo. Muito obrigado eu. Foi uma honra. Para mim também. Se quiseres dizer mais qualquer coisa, podes dizer. Nós estávamos aqui o dia todo. Pois, portanto, tu és um seca do caraças também. Vamos acabar com isto, que é o melhor, está bem? É isso. Fernando, top. Olha, obrigado por teres vindo. Obrigadíssimo. E foi espetacular estar aqui contigo mais um bocadinho. Igualmente. E que os anos continuem a passar por nós e nós por eles. Devíamos ter filmado o almoço. O almoço tinha muito sumo. Mas não podemos contar aqui. É isso. Eu recebi um desafio e foi para fazer uma cena. E consigo, sabes que isso nem é tema. Bora fazer essa cena, eu vou chamar os melhores. Não venhas com cenas, estou a ver cenas de valor.